Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus e o amor de Maria, nossa mãe, esteja em vossos corações. Esse tempo pascal de ressurreição, queremos convidar você para participar conosco nessa empreitada, nesse itinerário de formação. Sou Paulo Martins, cofundador do Colégio São Francisco de Assis, Missão Arco de Noé, junto com a minha esposa, Rosana. Nossa missão é evangelizar através do campo da educação. Estamos iniciando um projeto chamado Reflexões para o Tempo Pascal. Convidamos você a caminhar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine essa nossa caminhada. Inspirai-nos, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine. E para vós tudo se volte, por Cristo Senhor nosso. Amém. Esse tema que vamos trabalhar nessa série de reflexões para o tempo pascal tem como fundamento o texto do profeta Isaías. Pode tomar conosco Isaías, capítulo 30, e o versículo central será o versículo 15, que ele vai falar justamente dessa conversão e a serenidade. O tema é, então, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Na conversão e na serenidade está a vossa salvação. Esse tema, ele abre para nós essa reflexão, mas com um olhar diferente. O texto nos aponta para uma realidade bíblica do povo de Israel. Quando ele diz convertei-vos, é na conversão que experimentaremos a calma. É importante a gente fazer uma retomada dos versículos anteriores. Tome comigo o versículo 1 e o versículo 2. Por que o Senhor está dizendo, o profeta, o Senhor, através da boca do profeta, está dizendo que a conversão é o caminho mais importante para experimentar a salvação? Ele justifica isso no versículo 1 do capítulo 30. Ai de vós, filhos rebeldes, oráculo do Senhor. Fazeis planos, mas que não vêm de mim. Fechais acordos sem minha inspiração, acumulando erros sobre erros. Esse versículo mostra uma realidade do povo como um todo, que buscam a inspiração fora de Deus. E por isso, nunca consegue acertar. E aqui diz o texto, acumulando então erros sobre erros. Tomai o caminho para descer para o Egito, sem pedir o meu conselho. Pedis proteção ao faraó, à sombra do Egito quereis vos abrigar. Por que o Senhor é tão enfático em destacar que o povo, em vez de buscar o Senhor, está buscando o Egito, o faraó? Lembremos que nesse momento da vigília pascal, inclusive, um dos textos que nos apontam é justamente a saída do povo do Egito para a Terra Prometida. Então vejamos bem o que significa o Egito. O Egito significa a escravidão, a dependência, a sujeição do faraó. E o que o texto está dizendo? Que enquanto na Páscoa Moisés é enviado por Deus para tirar o povo do Egito, para ir ao encontro da terra prometida, e esse sair nós chamamos de Páscoa, passagem, do hebraico Pesach, passagem. Enquanto historicamente o povo judeu sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho, essa passagem para a Terra Prometida. Então esse itinerário vai ser então um itinerário de conversão. E interessante lembrar que dos textos, ali logo na saída do Egito, o povo já no deserto, o que nos lembra deserto? Nos lembra solidão, nos lembra um terreno totalmente arenoso, nos lembra sol castigando o povo, não tem alimentação. Então o que o povo começa a cobrar de Moisés? Puxa vida, lá no Egito, nós tínhamos cebola, nós tínhamos lá água, embora fôssemos escravos. E essa murmuração, ao invés
de buscar em Deus a caminhada e esperar em Deus, eles preferiram murmurar, fazendo memórias do Egito. O que o profeta está dizendo aqui? Já Isaías. Que as pessoas, que o povo não consegue esperar em Deus, não consegue se acalmar em Deus. Eles preferem, na ânsia de buscar resultados, a voltar no Egito, a buscar conselhos no Egito. Ora, e obviamente diz o texto que eles vão acumulando erro sobre erro. Porque quando buscamos conselhos no lugar errado, o que vai acontecer com a nossa vida? Obviamente, as coisas vão se turbilhando e acaba tendo conflitos diversos, nas formas mais diversas. Por exemplo, na família, quando se busca um conselho errado, eu estou com um problema com a minha esposa e tal. Quando você procura um conselho errado, o que vai acontecer? Ah, separa mesmo, nossa, tem que seguir sua vida, vai ser feliz. É o que a gente escuta por aí. Então, onde temos buscado conselho? Para educar nossos filhos, por exemplo, onde temos buscado conselho? Em Deus ou nas pessoas que vão dizer, não, faz isso, faz aquilo, o menino já perdeu mesmo, é um diabinho, e começam as expressões mais assim, de diminuir a criança e querer comparar. Não é verdade? Então, as pessoas, infelizmente, nós podemos dizer que eles estão buscando isso no Egito, diz o texto. Isso é muito sério, né? O povo se distancia de Deus, prefere os conselhos de quem nos escraviza. Olha só que interessante. Prefere o conselho de quem nos escraviza, prefere o conselho de quem nos subjuga a troco de cebola, a troco de alimento, e deixamos de lado a experiência gratuita de Deus. Então, nessa reflexão para esse tempo pascal, queremos fazer esse itinerário sim, olhar para dentro de nós mesmos, e a primeira pergunta que temos que fazer, onde temos buscado conselho? Quem nos tem orientado? São as redes sociais? Sei lá, são as mídias? Onde temos buscado conselho? É o questionamento que aqui o profeta faz para o povo. E ainda, no versículo 10, vai dizer assim, e é interessante esse texto, os videntes dizem, não tendes que ver nada. Aos videntes, o povo diz, não, você não tem que ver nada. Ao profeta, ele vai dizer assim, não precisa mostrar o caminho correto para nós, não. Olha, falai-nos de coisas agradáveis, trazei-nos visões de ilusão. E alguns outros textos, de traduções, vão dizer, trazei a nós fantasias. Não nos digam a verdade. Que coisa séria. Percebamos que ao longo desse tempo, desse preparatório que antecedeu agora a Páscoa, todo o período quaresmal, o esforço que nós procuramos fazer para poder ser mais virtuosos, superar os pecados. E o que o mundo está fazendo? Onde que eles estão buscando? Nós vemos que muitos, infelizmente, eu pude perceber numa vizinhança, em plena Sexta-feira Santa, o pessoal fazendo uma churrascada, não estão nem aí. Estão nem aí. Então essa pergunta ecoa em nossos corações como zelosos na busca de Deus. O povo não está se interessado, não está se interessando por Deus, em buscar conselhos nas coisas de Deus. Infelizmente, o mundo tem aconselhado, o maligno tem aconselhado, e as consequências estão aí diante de nós. E outro ponto interessante, falta então conversão, por isso a ideia central do texto é na conversão que vamos experimentar calma. Mas, olhando para o outro lado, quando falta a conversão, obviamente não temos a calma. Ao contrário, quando falta a conversão, quando somos movidos pelo medo, pela precipitação, infelizmente só colhemos decisões levianas. E depois a gente acaba se arrependendo. Não é verdade? Já se pegou, por exemplo, fazendo uma compra na internet por empolgação, nossa, que coisa legal e tal. Depois, quando você chega e vai dizer, nossa, por que eu comprei isso? Não tem necessidade nenhuma. Empolgação, não é verdade? Então, aquilo vai envolvendo a gente e sendo uma necessidade. E uma coisa interessante, como que o medo, o pavor,
nos cega. Gostaria, o texto, inclusive, do Evangelho de São João, nos aponta Maria Madalena indo até o túmulo, e ela toda chorosa, ainda toda com aquele trauma, daquela imagem do Cristo desfigurado, sendo torturado, crucificado. Então aquela imagem ficava latente, viva na sua mente, ela chorosa, com medo, é um misto de medo e temor. Ela vai até o túmulo. E interessante que ela vai até o túmulo e não percebe que Jesus está com ela, está falando, está ao lado, de frente para ela. E ela diz assim para ele: o senhor jardineiro, o senhor sabe onde colocar o meu senhor? Ela não conseguiu ver Jesus. Não conseguiu ver. Por quê? Porque o medo, o terror, toda aquela experiência traumática estava diante dela. O terror não conseguia permitir que a razão dela buscasse uma clareza naquele momento. Somente quando Jesus olha para ela e diz, Maria, ela, como que um véu cai dos olhos dela. Ela diz, Rabone, mestre, Senhor. Aí que os olhos dela se abrem. Vejamos bem, somente diante de Jesus, aí glorioso, ressuscitado, conseguiremos romper esse véu de medo, de terror, de impaciência, de indecisões. Só em Deus conseguimos recuperar, resgatar essa racionalidade importante para nós termos a compreensão do que está acontecendo. Então, percebamos que a ida para o Egito, a busca de conselhos do Egito, daqueles que nos escravizam, só nos causa terror, só nos causa medo, só nos causa impaciência. Daí, o texto dizendo, é pela salvação e pela calma. Então, aí está também um contraste daquilo que é a vida do Egito. Enquanto é precipitação, atitudes impensadas, e depois acaba se arrependendo, é impaciência, age com um impulso. Gente, é preciso buscar o Senhor, ouvir a voz do profeta. E aqui o povo estava dizendo, não fala para nós a verdade, não. Fala coisas assim, que a gente gosta de ouvir, fantasias, coisas leves, tudo bem. E o profeta é enfático em falar a palavra do Senhor. É preciso se converter, voltar-se para o Senhor, para que se tenha a serenidade, a calma. E agora eu entro nesse outro aspecto, que a conversão, a mudança de vida, leva-nos a vivenciar uma vida de virtudes. A virtude, segundo Tomás de Aquino, é o bom hábito, o hábito continuado das coisas boas. O mau hábito nós chamamos de vício. E os bons hábitos, virtude. E a calma que é apresentada, a serenidade, é uma virtude própria de quem fez experiência e de segurança no Cristo ressuscitado. Porque foi isso que aconteceu com Maria Madalena, quando os olhos dela se abriram, ela se alegrou e ela se tornou ali a primeira testemunha da ressurreição. E o Senhor que diz, vai até os meus irmãos e diga que eu vou estar com eles. Ou seja, ela se torna não só a primeira testemunha, mas a primeira anunciadora da ressurreição do Senhor. Por quê? Os seus olhos se abriram, como que aquele véu se rompeu, o véu do medo, o véu do terror, o véu da imprevisibilidade, o véu da irritação, da precipitação, todo aquele impulso instintivo, vamos dizer assim, causado pelas nossas emoções, que é perigoso. É preciso exercitar as virtudes. A conversão nos leva à virtude, a uma vida equilibrada, coerente, madura, de atenção. E vai dizer, é preciso escutar na conversão, na serenidade que estava a salvação, já estou no versículo 15, está meio com você. Na calma e na confiança que está a nossa força. Olha, calma, confiança, são virtudes de quem se entrega, quem confia inteiramente da graça de Deus. Portanto, é preciso fazer a experiência do ressuscitado. É justamente um dos temas que nós vamos trabalhar ao longo aí de uma série nesse período de reflexões da pós-Páscoa, nesse período pascal, para que possamos adentrar a profundidade da ressurreição.
A ressurreição não entra apenas na superficialidade da pessoa humana, ela vai no mais íntimo de nós, causando um efeito que volta em valores, em segurança, em virtude, em justiça, em calma. Né? E como adquirir as virtudes? Como você falar para os seus filhos? Nós trabalhamos com educação, as nossas crianças, no nosso projeto educativo, nós trabalhamos um tema sobre as virtudes, as temáticas do valor. Agora vamos trabalhar a virtude da fortaleza, a virtude da coragem. As nossas crianças precisam ser treinadas para enfrentamento dessas tentações de voltar para o Egito, que é uma tendência, é uma tendência assim, de irmos para o caminho indevido, errado, se nós não tivermos a segurança da caminhada. Estão me entendendo? E para ajudar nessa formação das virtudes, nós temos aqui um livro que nós chamamos A Educação das Virtudes Humanas. Nós estamos trabalhando com ela com os alunos. Né? Interessante aqui um aspecto que eu separei para a gente apresentar para vocês, para os pais, um exemplo disso, como que a família tem um papel importantíssimo nesse processo formativo. É na família que se começa as primeiras, as primeiras experiências de virtudes, em casa. Porque os pais, eles são os primeiros a transmitir esses valores. Coragem, firmeza, justiça, seja justo, seja honesto, seja uma pessoa agradável, acolhedora. Então, o texto vai dizer assim: gostaríamos que os filhos fossem mais ordenados, generosos, sinceros, responsáveis, leais, não é verdade? Você gostaria que seus filhos fossem assim? Leal, honesto, responsável? Mas, diz ainda o texto, para que a formação dos seus filhos nas virtudes humanas seja uma realidade operativa, ou seja, concreta, os pais terão que pôr uma grande intencionalidade no seu desenvolvimento. O que isso quer dizer? A intencionalidade, ou seja, aquela perspectiva de realizar de fato uma intenção, de ordenar para as coisas boas, adequadas, como diz aqui, leais, generosos, sejam ordenados. Ou, como, por exemplo, organizar o seu quarto, organizar o material escolar. Quantas crianças enfrentando especialidade de escola? Quantas crianças chegam na escola e esqueci o material, esqueci isso, mas peraí, você não tem um tempinho para te organizar? Isso é virtude, viu? São coisas pequenas dentro desse exercício que vai ordenando para a vida. E nós, dentro dessa perspectiva, queremos trabalhar e educar para esse processo, mas que precisa começar com os pais. E aqui, por isso que o texto está dizendo a respeito dessa fidelidade, essa busca na confiança, que começa em casa, começa em cada um de nós. Se nós soubermos buscar em Deus ao escutar Deus, ao ouvir o caminho que Ele tem para nós, a verdade, o caminho que Ele tem, essa busca para a terra prometida, é lógico que todos nós passamos por deserto, verdade não é? Situações adversas, financeira, uma crise familiar, uma doença de um filho ou de alguém que foi perdido, são os nossos desertos. Mas se nós, no nosso deserto, começarmos a buscar as memórias do Egito, nós nunca vamos chegar na Terra Prometida. E saibam que só chegou na Terra Prometida aqueles que ficaram murmurando, ficaram pelo caminho, viu? Só chegou na Terra Prometida aqueles que foram fiéis, constantes no caminho do Senhor. Os que murmuravam ficaram para trás. Por quê? Porque a memória, a lembrança do Egito sugou essas pessoas. E quantas pessoas nós estamos sendo sugadas pelos vícios? Ah, tá bom assim, tá bom desse jeito. Vão se contentando, abre aspas, com as cebolas do Egito, com os conselhos do Egito, que vêm das formas mais diversas. Estão me entendendo? E é São Francisco de Assis que vai nos ajudar nessa quaresma, refletir a Via Sacra de São Francisco. É um livrinho muito antigo, que não tem editado, eu tenho ele comigo, uma relíquia, e dentro da 11ª estação, as falas aqui, é como se Jesus estivesse falando sobre o que estava acontecendo com ele. Então, na 11ª estação, Jesus é crucificado.
Olha só a reflexão, percebam. Pai, eis que me prendem na cruz os homens que nós criamos para o amor livre e responsável. O espírito do medo, da escravidão os domina. Eles temem a verdade libertadora que eu trouxe em teu nome para eles. Me prendem porque eu quero libertá-los da escravidão, do erro, do pecado e da morte. Pai, eu te ofereço o que sofro nessa hora, para que os homens também tenham o nosso espírito, o espírito de entendimento verdadeiro, de verdadeiro entendimento. Que entendam que é deixando-me prender que sou livre. Essa prisão que ele fala é a obediência ao Pai. Que entendam que é deixando-me prender que sou livre. Que eles tenham a minha liberdade, a coragem de buscar e cumprir a tua vontade. Seja qual for o preço da cruz, a pressão do ambiente externo. Assim, a minha cruz será no mundo o sinal da verdadeira libertação, que a nossa igreja anunciará a todo homem de boa vontade. Aqui Jesus está pedindo o Espírito Santo para que aqueles que assumiram esse caminho de conversão, como diz o texto, o caminho da serenidade, sejam repletos do Espírito Santo, para que entendam que pelo dom do entendimento possam receber essa graça do Espírito Santo. Por isso precisamos pedir o dom do Espírito Santo, a força do alto. E Jesus, mais para frente, nesse caminho pascal, os textos vão apontar para isso, pedindo o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que irá iluminar a nossa mente, irá nos dar uma visão para onde vamos. E essa visão não é fantasiosa, como é a do Egito, como é agradável para nós, mas é uma visão de caminho de deserto. Mas é no deserto que nós temos os grandes encontros, primeiro conosco mesmos. Jesus foi tentado no deserto nas coisas mais básicas, alimento, poder, autoridade. É o que nós enfrentamos no mundo. E aqui Jesus está dizendo, Pai, vamos enviar para eles o Espírito Santo para que eles possam entender. Eu já quero, nesse momento também, passando a mostrar para você como que a vida dos santos tem essa importância fundamental nessa escuta, nesse estar cheio da graça de Deus. Eu gosto de fazer memória sobre São José. Ah, esse homem que não tem uma palavra dele na Sagrada Escritura, não tem nenhuma. Mas pelo gesto, pela intimidade com Deus, se percebe que ele é grandioso. Por exemplo, em Mateus 3, ali, quando o anjo aparece para Jesus, o anjo aparece para José, falando de que esse Jesus, esse menino, vai ser procurado para ser morto. E o que acontece? O anjo diz a ele, levanta agora, vai, foge para o Egito, porque estão procurando para matar esse menino. E, gente, algo interessante nesse texto. Primeiro que José, numa visão em sonho, tem essa percepção de que é Deus falando com ele através do anjo. Olha que interessante. Ele confia na voz do anjo e obedece. Ele não diz para o anjo, meia-noite, anjo, agora não dá. Está muito tarde. Ele não fala isso. E vocês sabem qual que é a temperatura do deserto na madrugada mais profunda? É perto de 0 graus. E qual é a temperatura do deserto durante o dia? Acima dos 40 graus. E veja bem, ele obedece ao anjo, enrola aquela criança recém-nascida num frio de quase 0 graus, dá para imaginar? Pensa comigo, cria essa imagem, porque ela é importante. Pega aquela criança, enrola e sai à noite no deserto. E lembrando também que a distância entre Belém até o Egito, mais de 300 quilômetros. Sim, pode pesquisar.
Mais de 300 quilômetros. Vejamos bem as virtudes desse homem. Obediência, escuta. Ele não murmurou, não tem uma fala dele, ele só obedece. E ele foge dali em obediência e protege, protetor. Pega a Virgem Maria, ainda em convalescência, recuperação, põe no burrinho e sai à noite fria daquele momento. Quem de nós faria isso? Convido você. Quem de nós faria isso? Mas ele fez. Por quê? Virtudes. Treinados na virtude. É isso que o texto nos chama, a partir de uma conversão verdadeira e concreta, a ser treinado na virtude. A vida dos santos. E aqui São Francisco, então, nos convida a buscar essa força no Espírito Santo. Quero ir concluindo com você e convidando você para pedirmos esse Espírito Santo. Peça comigo, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, eu preciso desta força para sair das intenções, dos conselhos do Egito, para buscar os conselhos de libertação, de vida nova, de travessia para a terra prometida. Vinde Espírito Santo, peça comigo, vinde Espírito Santo, eu preciso dessa força do alto, eu preciso desse discernimento, dessa percepção, do entendimento. Vinde, Espírito Santo, vinde em meu auxílio, vinde em minha fraqueza, porque muitas vezes está em mim ainda a saudade das cebolas do Egito, dos conselhos das redes sociais, dos conselhos daqueles que não têm fé nenhuma. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre cada um de nós. Eu peço mesmo, Senhor, sobre cada um desses nossos que estão participando conosco, penetre o mais profundo desses corações, Senhor, penetre o mais profundo, abrindo como o mar vermelho foi aberto, Senhor, abra, Senhor, esses corações para que entendam a necessidade de passar com confiança por esse mar, passar por essa ruptura da vida velha para a vida nova em Cristo. Cristo abriu-nos essa porta nova, essa nova passagem da morte para a vida. Vinde, Espírito Santo, vinde ajudai-nos a entender esse mistério e a mergulharmos nesse mistério. Por isso confiamos inteiramente sobre vossa custódia, sobre a generosa custódia da Virgem Maria, nossa mãe educadora. Ó Virgem Santíssima, ajudai-nos a trilhar esse caminho. Rogamos a vós que a senhora sempre esteve muito perto, cuidadora desse filho, protegendo esse filho, protege a igreja também, protege também cada um de nós, seus filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós e valei-nos. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.